sempre um QR Code, a conta bancária da igreja e o Pix da igreja. E prepare-se então também para semear diante do Senhor. Quem quer começar hoje uma campanha da oração perseverante? Quem não tem esse cartãozinho aqui, levante a mão. É uma oportunidade de você começar uma campanha hoje. Fica com a mãozinha levantada, nós queremos te dar como presente, esse cartãozinho para que você escreva o seu nome, os motivos da sua oração. Você traga nos cultos de quarta-feira, e aí, meu amado, minha amada, você vai fazer essa campanha 7 semanas conosco, Se você não puder vir aqui pessoalmente, você pode assistir pela internet, você vai orar conosco, vai clamar a Deus pela sua necessidade, ou de alguém que você ama, e nós vamos orar nessa campanha. Tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Levanta a mãozinha, quem ainda não tem, aqui, Lari, Beth, ajuda a Lari ali, isso, levanta a mãozinha, ali duas aqui aqui ali ali e lá as irmãzinhas lá, levante a mão, glória a Deus, amém? Coloque-se de pé, prepare-se para orar diante do Senhor, e logo em seguida nós vamos ofertar, cantando, louvando. Você pode vir aqui à frente e semear na casa do Senhor. A Bíblia diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza, nem por constrangimento, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Lembre-se, não dê o pior, não dê o que sobra, o troco do picolézeiro, não. Isso aí é tratar Deus como algo qualquer. Não faça isso. Dê sempre o seu melhor para Deus. Sempre, irmão, sempre que você vier na casa do Senhor, não venha de mãos vazias, deixa a sua oferta, por mais que, pastor, mas é só 10, 20, 50, não interessa o valor, interessa o seu coração, e é claro, o seu coração é refletido através da sua generosidade ou não, independente do valor, irmãos, sempre que eu venho na casa do Senhor, eu deixo a minha semente, porque eu quero ser exemplo para vocês. Às vezes eu vejo no final do mês, tem 15, 17 transferências para a conta da igreja. Isso é tremendo, irmãos. Por mais que eu tenha um salário como o de vocês, limitados, uns têm mais, outros têm menos, mas o importante é a semeadura, a fidelidade na casa do Senhor, através dos dízimos, que é a 10ª parte dos teus rendimentos, e além dos dízimos, eu sempre oferto, entrego o meu melhor como fruto de gratidão e louvor diante do Senhor. Amém? Então levante o seu cartão, vamos orar diante de Deus, bem lá no alto assim, levante a mão todo mundo, vamos ver essa coisa bonita, olha que coisa linda, os cartõezinhos levantados, feche os seus olhos, vamos orar pelas necessidades do cartão e vamos orar também pelos dízimos e as ofertas dos irmãos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença gloriosa, porque Te amamos, porque o Senhor é tudo para nós. Pai, ao levantarmos esse cartão, ó Deus, sabemos que o cartão não tem poder nenhum, é apenas um papel, um cartão, mas nesse cartão nós estamos escrevendo as nossas necessidades, e apresentamos todas elas diante do Senhor. A Tua palavra diz, se nós temos algumas necessidades, em orações e súplicas, em clamor e intercessão, nós podemos apresentar diante do Senhor, porque Deus agirá. Deus é capaz, Deus é fiel, Deus é o Deus todo-poderoso, e a Tua palavra diz, se creres, verás a glória de Deus. Nós cremos no Deus da Bíblia, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que abençoa o Teu povo, que cumpre as Suas promessas, que se andarmos numa vida de fé e de obediência diante do Senhor, as bênçãos nos seguirão, as bênçãos virão sobre nós, as bênçãos de Deus nos alcançarão. Por isso nós quebramos todo trabalho, feitiço, encantamento, obra de macumbaria, toda e qualquer ação do mal, ação de demônios, na família, nas finanças, nos corpos, na vida, na mente, nas emoções, nos relacionamentos, vão caindo por terra no nome de Jesus. A bênção do Senhor venha, os anjos do Senhor estejam trabalhando, estejam descendo dos céus sobre a terra, operando milagres e maravilhas no meio do Teu povo, no meio dos Teus filhos, no meio daqueles que invocam o Teu nome. A Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, e farei coisas extraordinárias, grandiosas no meio de vós. Senhor, nós cremos nisso,
Por isso oramos, colocamos também cada coração, cada família, cada pessoa que está exercendo generosidade diante da tua casa, através dos dízimos, das ofertas, do desprendimento material. Cada vez que semeamos, matamos Mamon, o demônio que age por trás do mundo iníquo, que rege o dinheiro deste mundo. Nós matamos Mamon e declaramos que Jesus reina soberanamente no nosso coração, no nosso bolso, na nossa casa. Pai, abre os celeiros, abre as janelas dos céus, faz transbordar os nossos celeiros, derrama chuva de bênção sobre o teu povo. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome. Dê sabedoria aos teus filhos na gestão dos recursos, para o louvor e glória do teu nome. Quem recebe, diga amém. Fala assim comigo: eu recebo o meu milagre pelos méritos de Jesus. Eu tomo posse pela fé e agradeço de todo o coração ao meu Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você pode trazer seu dízimo, sua oferta diante do Senhor. Deus ama aquele que dá com alegria. Desde já nós agradecemos o carinho e o afeto dos irmãos através da vossa generosidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Rei. Grande é tua fidelidade. Fala assim: Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Quero ser um vaso do teu amor. Senhor, quero ser como tu. Amém? Deus enviou o seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Amém, queridos? Deus os abençoe. Chamo o Rafa, vai estar ministrando a palavra. Abra o seu coração, querido. Receba essa palavra do coração de Deus para a sua vida. O mesmo carinho que você sempre tem com o pastor Giovanni, com o pastor Rildo, com o Rafa também tenha, com o PC. Nós estamos aqui num só coração para servir os irmãos e ministrar sempre da parte de Deus aos vossos corações. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Como é maravilhoso vir para a casa do Senhor e ouvir a palavra do Senhor. Quem aqui já se sentiu perdido numa estrada, numa cidade que nunca conheceu? Quem aqui já ficou perdido? Quem aqui já se sentiu perdido na vida, sem saber para onde ir, sem saber qual caminho tomar, com quem conversar, o que fazer naquele momento? Quantas vezes a gente se pega nessas situações e fica, igual o pessoal costuma falar, igual barata tonta, né? E às vezes a gente não quer fazer o mais óbvio, que é pedir ajuda. A ajuda de Deus. E a gente quer ficar batendo a cara na parede. Eu vou tentar por aqui, eu vou tentar por ali, eu vou por ali. E quantas vezes a gente bate com a cara na parede, encontra portas fechadas, ou encontra pessoas que você imagina que vai te ajudar, mas ao invés de te ajudar, piora a tua situação. Ou encontra também aquelas pessoas que tanto fez, tanto faz. Mas hoje eu quero compartilhar com os irmãos 4 passos que podem nos ajudar a descobrir qual que é a vontade de Deus para a minha vida.
Tem muita coisa para a gente poder colocar, para descobrir qual que é a vontade de Deus. Mas esses 4 passos, eles vão nos guiar, eles vão nos ajudar. O primeiro passo que a gente tem para poder descobrir qual que é a vontade de Deus para a nossa vida é falar. Mas não é falar com qualquer pessoa, é falar com o próprio Deus, através da oração. Quando a gente vai buscar a origem da palavra oração, nada mais é do que falar. E falar é uma coisa tão básica para nós, não é mesmo? Tem pessoas que gostam de falar bastante, tem pessoas que gostam de falar de menos, tem aqueles que não gostam de falar nada, fica no silêncio total. Mas nós, seres humanos, diante de tantas coisas que a gente usa para se comunicar, a conversa é uma das principais. Desde os primórdios, se a gente for colocar. Porque quando Deus criou Adão e Eva, o que ele fazia na virada da tarde? Ele ia conversar com Adão e Eva. E estava ensinando já para Adão e Eva. Conversa comigo. É muito bom. E não tem outra coisa melhor para você fazer do que conversar comigo. Até que apareceu a serpente e foi fazer o quê? Conversar. Aí a Eva ouviu a conversa e deu no que deu. Por isso que é muito importante a gente sempre se atentar com quem nós estamos conversando. Mas o primeiro passo é a nossa oração, é conversar com Deus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler o versículo 13. E o livro de Jeremias nos fala assim no versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Veja só o que a palavra de Deus nos fala. Não é uma simples conversa, abrir a boca e falar qualquer coisa. Mas é você ir com todo o teu coração. Você ir verdadeiramente falar com Deus. Não é fazer aquela oração rápida, de micro-ondas, 3 minutos, que está pronta a comida. Não. Mas é uma conversa constante, diária. Esses dias atrás eu falei aqui na igreja, ninguém conhece outra pessoa apenas de ficar olhando. Tem umas pessoas que conseguem já descrever, faz aquele exercício, consegue descrever a pessoa. Mas é superficial. Mas quando você olha para a pessoa e começa a conversar com ela, você começa a entender a vida daquela pessoa, você começa a entender os gostos, você começa a entender tudo que aquela pessoa passou pela vida dela. Porque você conversa. E quando nós conversamos com Deus, acontece isso, e de uma forma extraordinária na nossa vida. Porque quanto mais eu converso com Deus, mais eu me conheço, e eu também conheço muito mais de Deus. E aí, a gente entra num círculo nessa conversa com Deus, que é fantástico, sabe por quê? Porque quanto mais eu converso com Ele, mais eu me conheço, mais eu conheço Ele, e assim eu vou girando. E essa roda, ela não tem fim, ela não tem um lugar que para, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu converso com Deus, mais eu consigo descobrir qual que é a vontade dEle para a minha vida. Mas eu preciso conversar. Você pode ser o mais tímido, mas com Deus não há necessidade de timidez. Os mais tímidos sempre tem alguém que chega mais próximo. Eu dou aula para alunos e sempre tem aquele aluno que é mais tímido. Mas quando a gente está fazendo as nossas atividades e eles estão ali fazendo a atividade deles, a gente observa que aquele mais tímido tem alguém com quem ele consegue se conectar. E ele abre o coração. O mais tímido de todos na escola onde eu trabalho, ele tem alguém com quem ele abre o coração. Agora imagine só você ter alguém que você possa abrir o seu coração e você vai ter as respostas certas. Você vai ter o direcionamento correto. Você vai ter a orientação correta. E tudo isso
é para o seu benefício. Tudo isso é para o seu crescimento. Tudo isso é para você descobrir qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Muitas vezes a gente fica se perguntando, para que eu nasci? Quem aqui já fez essa pergunta? Para que eu nasci? E muitas vezes a gente faz essa pergunta depois que leva uma bronca do pai ou da mãe, ou de um amigo que fez uma piada na escola e você ficou magoado. Mas para que eu nasci? Olha só. E aí tem aqueles que vão um pouco mais grave e falam assim, eu não devia nem ter nascido. Talvez você tenha ouvido isso também algum dia. Você não era nem para nascer. Mas veja só uma coisa. Você não é isso que falaram para você. Você nasceu porque você tem um propósito. E esse propósito está no coração de Deus para a sua vida. Talvez você ainda não conseguiu entender, talvez você ainda não conseguiu enxergar. Mas se coloque diante da presença de Deus, conversando com Ele. E eu tenho plena convicção que Ele vai te revelar qual que é a vontade dEle para a sua vida. E não fica preocupado que tem que ser uma conversa assim, correta, não posso falhar aqui, não posso falhar ali. Com seu melhor amigo, você tem medo de errar? Eu não tenho. Com o pastor Giovanni, que é um grande amigo meu, eu não tenho medo de falar uma piada e talvez ele interpretar e falar, ó, o Rafa falando essas coisas. Não que a gente fique com piada que não convém, né, pastor? Mas eu me sinto muito livre para conversar com ele. E com Deus é da mesma forma, eu não preciso pensar que Deus está sentado num trono branco, cheio de cristais e pedras preciosas, com um cajado na mão, e que para eu chegar na presença dele eu tenho que ser o perfeito limpo. Não, não é assim. Nós cantamos aqui na igreja o louvor, assim como estás, vem para adorar. Porque não é eu que me limpo, quem me limpa é o Senhor Jesus. Eu posso tentar me limpar de todas as formas, usar os melhores produtos, mas a limpeza que é necessária para o meu coração, somente com Deus, somente com Jesus. Somente o sangue de Jesus que pode nos lavar e nos limpar. Então não vá diante de Deus com medo de abrir a boca para Ele. Porque da mesma forma como você pode falar bobeirinhas com seu melhor amigo, com sua melhor amiga, você pode ser você mesmo diante de Deus, você pode ser você mesmo. Conversando, abrindo a boca. E olha só, quanto mais você conversa, mais você conhece Deus, mais você se conhece. E vai nesse círculo. E pensa só, quando a gente chegar na glória com Deus, que maravilha vai ser. Então o primeiro passo é a nossa oração, é falar com Deus. O segundo passo, procurar nas Escrituras, pegar a Bíblia e ler ela. Abra comigo em 2 Timóteo 3, nós vamos ler o versículo 16 e o 17. 2 Timóteo 3. Olha só o que Timóteo fala. Timóteo, ele reafirma aquilo que a palavra de Deus é para nós. A gente não precisa ter medo da palavra de Deus. Porque olha só o que diz 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quer livro melhor para você poder crescer e descobrir qual que é a vontade de Deus para a sua vida? É a Bíblia que você tem na mão. É a Bíblia que você tem no celular. E parece que é muito difícil ler a Bíblia. Eu confesso para vocês, no início da caminhada não é fácil. Você fica lendo, aí fala, mas isso aqui é complicado. Mas sabe o que é o gostoso de ler a Bíblia? Ela não é uma historinha que você lê e você tem que ficar pensando, o que será que ele quis falar com isso? Eu vou ter que correr em todos os lugares, porque está muito difícil. Não. Quando você lê a palavra de Deus e coloca o seu coração na leitura, o próprio Deus se revela.
O próprio Espírito Santo fala ao teu coração. E se ele ainda não usar aqui a leitura, ele vai usar da forma que ele achar necessário, para que você entenda aquilo que ele quer falar para você. Então não veja esse livro, um grande livro, como algo incompreensível. Como um livro que não podia ser lido por ninguém. Porque por muito tempo, quando a gente vai estudar história no colégio, e você já deve ter estudado isso, por muito tempo, a Bíblia era só lida por quem? Por quem estava à frente, porque ela estava numa língua só. Geralmente ela vinha para o Brasil só no latim. Quem lia era o padre. Os demais não liam. Eu tive um professor, e ele foi coroinha em São Paulo, e ele sempre contava as histórias da época que ele estava na igreja. Ele falava assim, ó, eu venho de uma época, isso lá no ano de 1994, 1996, quando ele me deu aula. Ele falava assim, mas na minha época, eu sentava na igreja, no banco, o padre ficava de costas, e ele falava toda a missa, todo o momento ali, em latim. Eu sabia porque eu era coroinha, então eu aprendi latim, mas uma grande parcela de todos que estavam sentados naquele momento não sabiam. Aí homens maravilhosos, providos de tanta sabedoria, pegaram aquela linguagem e traduziram para o português. E hoje você tem aqui, ó, em várias versões ainda, se você quiser, para ficar mais fácil ainda. Tem até versão brasileira que o pessoal está fazendo. Só que daí você tem que tomar um pouco de cuidado. Porque aquela linguagem que eles colocam tão atualizada, vai fugindo um pouco, não do sentido, mas do contexto do que é necessário para você entender. Então, quer uma leitura boa para você aprender? Pegue uma Bíblia, João Ferreira Almeida, você vai compreender a palavra de Deus. E o próprio Espírito Santo vai ministrar na sua vida, ministrar no seu coração. Abra comigo também em Deuteronômios 6. Deuteronômios capítulo 6. Isso aqui, quando você assiste algum filme que tem judeu, filme antigo, você vê eles fazendo o que está escrito aqui. Olha só que a palavra nos fala em Deuteronômio 6, versículo do 6 ao 8. Diz assim, isso aqui era uma instrução de Deus para o seu povo. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aí olha a instrução que Deus dá para eles. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Quem aqui já viu algum filme que tem judeu, filme antigo? E aí eles estão lá com uma caixinha, escrito ali a Torá, tem na testa. Seguiram a risca mesmo que Deus falou. Claro, você não precisa pegar uma Bíblia e amarrar no seu braço. Mas você pode muito bem fazer o que está escrito no começo do versículo. Vamos ler de novo. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E sabe como é que você faz para ter essa palavra no teu coração? Lendo todos os dias. Porque se todo dia eu tenho a capacidade de pegar o celular para ficar vendo Instagram, para ficar vendo TikTok, para ficar vendo Facebook, eu também tenho tempo para pegar a Bíblia e ler. Nem que seja um versículo ou um capítulo por dia. Nós temos esse tempo. Uma grande mentira que a gente conta é falar, eu não tive tempo de ler hoje. Não deu tempo hoje, foi muito corrido. Meu dia precisava ter 30 horas, daí eu conseguia, nas outras 6 horas, ler a palavra de Deus. Você podia ter 40 horas no seu dia, mas se você não se colocar realmente para ler, você pode ter a eternidade que você não vai ler. Porque isso tem que estar no teu coração. A leitura da palavra de Deus tem que estar dentro do nosso coração. Então o primeiro passo é qual? Ouvir, falar com Deus. É a nossa oração. Segundo passo, procurar nas Escrituras. E as Escrituras vão nos revelar qual é o caminho que eu tenho que seguir. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida.
por muito tempo eu ficava pensando, qual será que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu ficava pensando. Aí quando eu tinha 15 para 16 anos, mais ou menos, eu estava no retiro, e a mulher de um pastor orando por outras pessoas, olhou para mim e falou assim, eu vejo você como um jardineiro, e eu entrego nas tuas mãos as ferramentas. E eu com 15 anos, tinha acabado de me converter na igreja, falei, amém. Não estava entendendo. Logo tempo depois, um homem foi à nossa casa, e orando pela minha irmã, olhou para mim e falou assim, eu vejo você com uma espada, com vestes de guerreiro, e entrando em lugares que ninguém pode entrar. E eu ainda não entendia. A minha cabeça na época pensava assim, deve ser um lugar pequeno, ou um lugar alto, porque eu já estava muito alto naquela época. Eu pensava, vai ser um lugar que para mim é fácil, mas para os outros não é. Pensava isso. E aí, uma certa vez, um pastor orando pelo meu irmão, ele disse assim, eu vejo o seu irmão, o mais novo, diante de uma multidão, pregando a palavra de Deus. Aí fechou. Fechou aquilo que Deus queria para a minha vida. Aí eu entendi qual que era o desejo de Deus para a minha vida. O lugar onde eu ia entrar que jamais ninguém entrou. Uma sala de aula. Durante 10 anos eu dei aula de ensino religioso numa escola. E vocês sabem que ensino religioso, dentro das escolas públicas, é trabalhar de uma forma ampla. Porque o Estado brasileiro é laico, então não pode ser confessional. Mas dentro das escolas particulares, se a escola decidir que ela é confessional, ela confessa uma crença, então nós temos essa liberdade. E durante 10 anos, o Espírito Santo ministrou na minha vida, sobre a vida daquelas crianças. Eu entendi naquele momento, quando Deus falou para mim o que Ele queria da minha vida. Talvez você esteja se perguntando, e eu, Rafael? O que eu preciso fazer então? Converse com Deus. Leia a palavra dEle. Procure na palavra dEle. Deus vai te mostrar muito claro. E não vai ter alguma coisa que você vai falar assim, mas será que é? Esse será vai ser o inimigo colocando na tua cabeça. Para criar dúvidas. Porque muitas vezes o inimigo veio e falou assim, será que é isso mesmo, Rafael, que você tem que fazer? Principalmente quando dava algum atrito na sala, ou com alguma situação na escola, eu falava, mas será que é isso? Na semana seguinte eu ia e continuava. Eu continuava, eu não desistia. E durante 10 anos eu fiquei ensinando a palavra de Deus. Literalmente, eu tinha essa Bíblia aqui, ó, eu levava. Não tinha material. Não tinha uma apostila para os alunos. Tinha um material que eu usava e daí eu tirava alguns exercícios, mas basicamente era a palavra de Deus que eu tinha na mão. E muitas vezes os alunos falavam assim, ah lá, tá chegando o professor com a Bíblia, porque eu já chegava com ela na mão. E aí o gostoso é você ouvir das próprias crianças. Aí você reafirma ainda mais que você está no caminho certo. Crianças de 5, 6, 7 anos falam, professor, eu ouvi na história de José ontem, eu consegui perdoar fulano e Beltrano que eu não conseguia perdoar. Entendendo claramente o que era perdão. Professor, olha só, mas então a gente conversar com Deus é tão simples assim? Sim. Você pode conversar sentado aí na cadeira onde você está agora, você pode ir lá no banheiro se não quiser falar na frente de ninguém. Ou na hora que você está indo para casa, coisas simples. Porque conversar com Deus é simplicidade. E da forma como eu ensinei para as crianças, eu quero ensinar para você. Conversar com Deus não é complicado. Não precisa de tanto rebuscado no seu palavreado. Não, é simples. É como você conversa com o seu melhor amigo, é como você conversa com a sua mãe, com o seu pai. É como você conversa com a sua irmã, com o seu irmão, que você tem muita proximidade. É simples. Não precisa complicar. Conversar com Deus. Procurar na palavra dEle. Terceiro passo que a gente tem para descobrir a vontade de Deus para a nossa vida é ouvir o Espírito Santo. Abra comigo em João 10. Logo ali no comecinho do Novo Testamento.
João capítulo 10, versículo 27. João 10, capítulo 10, versículo 27, diz assim: olha como é tremendo isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Vamos ler de novo, porque isso é tremendo para a nossa vida. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem aqui é uma ovelha de Jesus? Nunca, nunca ignore a voz de Jesus. E olha só, a voz de Jesus, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, se nós estivermos realmente em sintonia com o Senhor, nós vamos ouvir a voz dele. E através desse ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, a gente vai compreendendo cada vez mais por que é que nós nascemos. E aí sabe o que vai acontecer? No dia que alguém ainda tentar falar para você, eu não sei por que você nasceu, você vai responder da seguinte forma: porque eu tenho um propósito aqui na terra. E esse propósito vem do meu Senhor. E por mais que você tenha falado para mim por que é que eu nasci, talvez eu ainda não descobri o propósito por inteiro, mas eu não vou desistir, porque eu sei quem me chama, porque quem me chama pelo nome é o Senhor Jesus. Declare isso com toda veemência. Quando a voz vier lá na tua mente do passado, ainda ficar cutucando, falar: você não sabe para que você nasceu ainda, para que você está indo na igreja. Essa semana na célula a gente conversou sobre isso. Muitas das pessoas vêm para a igreja e pensam assim: mas o que eu vou fazer? Tem tanta coisa. Porque muitas vezes a gente senta aqui e a gente fala assim: acho que só tem função para quem vai lá em cima. É o pastor, é o obreiro, quem está cantando. Mas não. Você pode glorificar o nome de Deus e entender do seu propósito fazendo coisas simples. Qual que é a coisa mais simples que tem na igreja hoje para ser feita? Que não demanda muito estudo. Aliás, zero estudo. Entregar o panfleto ali, o boletim, na porta da igreja. Só tem uma coisa que precisa para ficar ali: um sorriso e um seja bem-vindo. Porque você sabia que um sorriso e um seja bem-vindo pode mudar o dia daquela pessoa que está entrando por aquela porta? Talvez ela está vindo ali detonada, arrebentada, só ouviu coisas ruins, o dia dela foi péssimo. Com todo mundo que ela se encontrou, só deu martelada e paulada na cara dela. Aí ela chega aqui na igreja, e aí a pessoa que está ali pega e entrega o boletim e fala: paz do Senhor, seja bem-vindo. Que bom te ver aqui. Aquela pessoa, se você falar isso mesmo com toda sinceridade no coração, não é uma coisa mecânica, e quem fica ali não faz isso mecanicamente. Quem fica ali na porta da igreja fala isso de todo o coração, com alegria mesmo, porque não é um peso estar ali para essas pessoas. E essa pessoa que chega é recepcionada com um sorriso, com seja bem-vindo, com paz do Senhor, ela já entra diferente. Quem aqui gosta de ouvir palavras boas? Eu gosto. E pode fazer o teste. Você na sua casa, com seu filho, com a sua esposa, com quem quer que seja. Olhe nos olhos da pessoa e reafirme para ela o quão especial ela é. O quão vencedora você é. O quão maravilhoso você é. O coração enorme que você tem. Como as pessoas gostam de estar do seu lado. É um exercício tão simples e que muitas vezes a gente deixa passar. Essa semana eu fiz isso com uma aluna. Ela estava em prantos na hora do intervalo. Uma aluna já de 12, 13 anos. E ela comia e as lágrimas descendo. Aí eu cheguei perto dela e falei assim: o que está acontecendo? Aí ela parou e falou assim:
tá falando aqui que ninguém gosta de mim, que está todo mundo me olhando e me criticando. E a lágrima descendo, eu olhei para ela e falei assim: você é maravilhosa. Você é fantástica. As pessoas gostam de estar do seu lado. Ela parou de chorar, aí eu choro agora. Ela parou de chorar, ela falou: obrigado, professor. Ela arrumou a postura, ela é uma menina alta, ela está com 13 anos, ela já está quase à minha altura. Ela arrumou a postura, continuou comendo. Aí uma amiga chegou perto, porque viu que ela estava chorando e parou e começou a conversar com ela. Passou. Simples. Simples, simples, simples. Uma palavra que você fala, você muda o dia daquela pessoa. Agora imagina só quando você conversa com Deus, você busca na palavra dele, você ouve a voz do Espírito Santo e você faz isso. Nossa! Fechou o pacote completo. Já descobriu um dos motivos do qual você está vivendo nessa terra, que é proclamar a glória de Deus e reafirmar para essas pessoas que muitas vezes ouve vozes, ouve das pessoas que elas não servem para nada, que ela é maravilhosa, que ela é filha do Senhor. Se você tiver essa oportunidade, não perca. Isso vai ser ótimo para a sua vida e para a vida da outra pessoa. Então converse com Deus. Primeiro passo. Busque na palavra dele. Segundo passo. Ouça a voz do Espírito Santo, que é o terceiro passo. E aí nós vamos para o quarto passo, que daí a gente encerra. São 4 passos. Que é procurar pessoas sábias. Pessoas que vão te ajudar a entender qual que é o seu propósito. Mas tem uma frase que certa vez eu li, e eu guardo ela com muito carinho no meu coração, e sempre falo para meus alunos, e toda vez que eu puder eu vou falar aqui na igreja. Converse com pessoas sábias, mas principalmente, não converse com pessoas que nem sequer abram a Bíblia. Não converse com pessoas, não busque orientação com quem nem sequer abre a Bíblia. Qual que vai ser a orientação que ela vai ter para você, vinda do Senhor? Nenhuma. E aí você pode encontrar 3 tipos de pessoas quando você faz isso. Você pode encontrar pessoas que vão falar assim: ah, verdade, né? Que bênção, amém, glória a Deus. Não mudou nada. Deixou você na mesma. Ou você vai encontrar pessoas que vão falar assim: eu acho melhor você não fazer isso. Não, eu estou sentindo aqui no coração que não é isso aí que você tem para fazer, não. Aí, ao invés de você reafirmar aquilo que Deus já estava falando, você se deixa por ouvir essas pessoas, aí você vai falar: é verdade, né? Não é para isso que eu vim. E aí você vai se distanciando, vai indo para trás. Mas quando você encontra uma pessoa sábia que realmente abre a Bíblia e coloca o coração dela diante do Senhor, ela vai orar junto com você. Ela vai te direcionar corretamente. Eu tive uma pessoa dessa na minha vida, que é o pastor Giovanni. Ele me direcionou muitas vezes. Ele me deu a primeira oportunidade para ministrar na frente da igreja. E naquele dia que ele fez isso, como ele tem o hábito de fazer comigo, ele pega às vezes eu de surpresa. E eu lembro que a gente estava virando assim a lateral da igreja, e ele pegou na minha mão: tal, isso era uma quarta-feira. Sábado eu preciso de você, tá? No culto dos jovens você dá a palavra. Eu nunca tinha ministrado. Eu tinha feito já a célula, estava fazendo ali na igreja as células, mas ministrar diante dos jovens, e 45 minutos ali, 40 minutos talvez, eu nunca tinha feito. E eu tenho um hábito meu, de que quando alguém pede para eu fazer algo e eu não sei, eu falo assim: beleza, eu faço. E aí quando a pessoa sai, eu corro estudar, eu corro ver o que tem que fazer. Para aprender e eu vou fazer. A minha esposa, quando eu estava paquerando ela, vou contar assim rapidinho, ela gosta muito de creme de milho, com frango. E aí uma amiga nossa que era meio o cupido, né, vamos colocar assim, não existe cupido, mas só para entender. Rafa, você sabe fazer creme de milho? Na hora eu falei: sei.
Claro que eu sei fazer. Aí eu saí dali, liguei para minha irmã, que é uma cozinheira de mão cheia. Falei, já, como é que faz creme de milho? Me passa a receita. Aí ela descreveu, você vai comprar isso, 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 vai cortar assim, vai fazer isso, vai refogar, pá, 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 pá. Minha mãe sempre ensinou a gente em casa a fazer comida. Então o básico do básico, lá em casa todo mundo sabe fazer. Eu, meus irmãos, meu pai, minha mãe, todo mundo lá em casa sabe cozinhar. A gente não precisa depender de alguém nesse sentido. E aí eu cheguei em casa, comprei as coisas, aí peguei uma panela emprestada da Beth. Cadê a Beth? A Beth está lá na frente. Uma panela da mãe dela, porque eu precisava fazer bastante, porque eu ia levar na reunião dos jovens. Peguei a panela emprestada, fiz o creme de milho e levei. Não sei se foi bem o creme de milho, mas nós nos casamos. Minha sogra está ali no fundo. Não foi assim também logo em seguida, né? Ela comeu o creme de milho e tinha a poção do amor dentro do creme de milho. Não era isso. Mas deu certo. Mas por que eu estou falando isso? Se eu tivesse falado naquele momento, eu não sei fazer, eu tinha perdido uma oportunidade, talvez de fazer um agrado para ela e de aprender algo novo. Hoje eu sei fazer de cabeça.